Olá, este é o módulo 2, Introdução à Bíblia. Neste módulo, nós vamos agora aprender sobre a Bíblia, sobre o livro A Bíblia, como ele foi escrito, por quem foi escrito, em que época foi escrito, tá? Fique comigo, que será muito interessante. Primeira coisa, para podermos aprender sobre o que é a Bíblia, nós devemos fazer algumas perguntas. Primeira pergunta que tem que ser feita é: quem é o autor da Bíblia? A Bíblia, ela foi escrita por mais ou menos 40 homens, de épocas diferentes e de culturas diferentes. É interessante nós analisarmos isso, porque se eu pegar um livro que foi da época da minha avó, vai estar desatualizado, não é mesmo? Mas, no entanto, a Bíblia, feita em épocas diferentes, ela continua atual, como se fosse escrito ontem. Outra coisa interessante é que, como se usa vários tipos de homens, foram vários homens para escrever a Bíblia em épocas diferentes, alguns com cerca de mais ou menos 100, 200 anos de diferença, 1000 anos de diferença, por causa que a Bíblia ela foi escrita num período de 1600 anos, mais ou menos, né? Ela foi mais ou menos 100 anos depois que Jesus nasceu e começou 1500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. É interessante verificar que, embora homens em épocas tão diferentes, um espaço de tempo tão distante um do outro, a Bíblia, o assunto se encaixa perfeitamente. Então, nós podemos dizer com certeza que o autor da Bíblia é Deus, através do Espírito Santo, usando homens. E para isso nós temos um versículo que deixa isso muito claro para nós. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 está assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, veja, a própria Bíblia diz que foi o próprio Deus usando o Espírito Santo na vida de alguns homens que ele escreveu a Bíblia. Então, o autor da Bíblia é Deus. Embora em épocas diferentes, culturas diferentes e homens de condição social diferente, mas todos, a Bíblia se encaixa perfeitamente o assunto de todos esses homens. Nesses homens, muitos, a grande maioria, né, são pastores, juízes, reis, quer dizer, são uma infinidade de tipos de pessoas que escreveram a Bíblia. E os assuntos, como eu volto a dizer, se encaixam perfeitamente. Eu considero a Bíblia como um presente de Deus para nós, né? Porque a segunda pergunta que nós devemos fazer é: para qual a finalidade que Deus criou a Bíblia para nós? Qual foi a finalidade? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nós temos a finalidade. Está escrito assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Veja, a finalidade dela é para a nossa instrução, para a nossa correção, para que nós possamos aprender a viver, para que façamos as boas obras, ou seja, as nossas boas atitudes, né? Nós só temos como aprender as boas atitudes aprovadas por Deus através da Bíblia. Mas a Bíblia, terceira pergunta, sempre foi da forma com que nós a conhecemos hoje? Não. A Bíblia hoje, ela é confeccionada toda junta. A Bíblia é um conjunto de livros, né, que foram unidos e estes livros estão separados em capítulos, em versículos, mas ela não foi sempre assim.
Ela nem sequer foi escrita no papel que nós conhecemos hoje, que é um papel que dura anos e anos e anos e anos, não é mesmo? É um papel durável. A Bíblia, na verdade, era escrita em tipo de uns pergaminhos, né, em papiros, aonde ela, na verdade, ela era perecível. Então, a pessoa, o escriba, né, a pessoa responsável, o escriba era responsável de passar a Bíblia fielmente de um papiro para outro. Antes que esse daqui perecesse, teria de estar escrito em outro papiro, em outro pergaminho, para que não se perdesse a palavra. Assim, ela foi conservada durante os séculos e os milênios. Glórias a Deus, né? É Deus tendo cuidado de preservar as Escrituras, onde ela pôde chegar nos dias de hoje para nós. Outra coisa que é muito importante nós sabermos é que a Bíblia, na verdade, ela é composta de 66 livros, né? E aonde se encontra, está dividida em Novo Testamento e Antigo Testamento. O Novo Testamento é onde já relata a história de Jesus Cristo, né? Relata toda a vida, o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, o Antigo Testamento, ele profetizava sobre a vinda de Jesus Cristo, ou seja, do nascimento de Jesus Cristo. Então, vamos dizer assim que o Antigo Testamento, o Novo Testamento é a confirmação do Antigo Testamento. Eita glória, né? Então, quer dizer que um testifica que o outro é verdadeiro. O Antigo Testamento profetizou sobre Jesus Cristo e o Novo Testamento, nada mais, nada menos, que provou que tudo aquilo que foi dito sobre Jesus Cristo aconteceu. Isso são coisas que nós vamos ver no decorrer do estudo. Glórias a Deus. Uma outra pergunta que devemos ter é como é dividida a Bíblia. Já falei, a divisão básica é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas o que contém no Antigo Testamento e o que contém no Novo Testamento? No Antigo Testamento, primeira coisa que já contei logo de início é o que se chama Torá, ou livro da lei. Ela se encontra ali os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos por Moisés, pelo servo Moisés. Nós temos também na Bíblia os livros históricos, que são livros que relatam as histórias do povo de Israel. Muito útil para nosso aprendizado, para entender o que Deus gosta, o que não gosta, o que aprova, o que não aprova, o como devemos agir e o que devemos evitar. Nós temos uma riqueza muito grande nos livros históricos, que relatam toda a vida, o que aconteceu com este povo. Nós temos nos livros históricos, compreende quais livros? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, que nós temos como 1º e 2º Samuel, mas quando em papiros, né? Lembra que era em papiros? Não tinha essa divisão, 1º e 2º Samuel, era somente Samuel. Mas aí, com a nossa divisão bíblica, onde ficou todos os livros num livro só, feito de papel como nós conhecemos hoje, né? Então ele ficou 1º e 2º Samuel. Temos também que a mesma coisa aconteceu. 1º e 2ª Reis, 1º e 2ª Crônicas. Temos Esdras, Neemias e Esther. Nós temos também no Antigo Testamento os livros poéticos, que são poesias e cânticos, né? Quais são estes livros poéticos? O livro de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Nós temos no Antigo Testamento os profetas maiores. Por que são chamados profetas maiores? E outra, o que é um profeta? Profeta é aquele que profetizou algo e aquilo aconteceu. Né? O profeta normalmente ele dava uma profecia de que ia acontecer logo
e também dava uma profecia sobre Jesus Cristo. É para poder ter credibilidade, porque as pessoas que estavam ali naquela época, quando vinham acontecendo aquilo que aquele profeta disse, tinham maior possibilidade de ter fé, de crer que o Jesus Cristo iria nascer. Era assim. Mas por que eles são considerados profetas maiores e profetas menores? Será que eles são maiores ou menores? Ou será que eles são mais importantes e menos importantes? Não. Isso só tem a ver em acordo com o tamanho do livro que eles escreveram. Os profetas maiores, a obra literária ou livro escrito era maior volume de escrita, né? Era um livro maior. Os profetas menores escreveram menos, então era um menor volume de escrita. É por isso que eles são chamados profetas maiores e menores. Quais são os profetas maiores? São Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E quais são os livros que são pelos profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós vamos agora entender o que tem no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele compreende, primeira coisa, já começa com os 4 primeiros, que são os evangelhos. Sim, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, 3 são sinóticos. O que quer dizer sinóticos? Eles são meio que o que tem em um contém no outro também. É Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 são sinóticos. João não é sinótico. É completamente diferente. Cada um relata a vida de Jesus Cristo, tudo o que aconteceu na época que Jesus estava aqui na Terra. Esses livros foram escritos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Enquanto Jesus estava aqui na Terra, é bom se lembrar disso no decorrer do estudo nosso. Enquanto Jesus Cristo estava aqui na Terra, ele só tinha, e tudo que ele falava era relacionado, ele se direcionava para o Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento quando Jesus estava aqui na Terra. No Novo Testamento, nós temos também o livro de Atos dos Apóstolos. Eu gosto mais de falar Atos do Espírito Santo, porque, na verdade, é o Espírito Santo movendo na vida daqueles apóstolos. É onde começou a igreja primitiva, aonde a igreja de Cristo se deu início. É em Atos dos Apóstolos. Nós temos a história, principalmente, falando muito sobre Paulo, sobre a conversão de Paulo, sobre Paulo abrindo as igrejas e levando a igreja para os gentios. Aí você pode falar assim, Rose, que é gentios? Calma, no decorrer do estudo vocês vão aprender tudo isto, tá bom? São coisas que estão na nossa matéria, que está na nossa grade curricular para poder aprender, tá bom? No Novo Testamento, enquanto no Antigo Testamento nós temos livros, no Novo Testamento nós temos cartas, ou seja, epístolas. Então, primeira coisa, quem foi que mais escreveu no Novo Testamento? Apóstolo Paulo. Ele escreveu Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Forando isso, nós temos também as outras cartas, as outras epístolas, que foram escritas por outros autores. Nós temos Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª a João e Judas. Perceberam que eu estou falando 1ª, 2ª, porque estou falando de cartas. Então, quando eu falo no Antigo Testamento, eu falo no masculino. Quando eu falo no Novo Testamento, eu estou falando das cartas, eu falo no feminino. E nós temos também no Novo Testamento o livro de Revelações, que é nada mais, nada menos conhecido como Apocalipse. Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer
revelações. Aí a pessoa, Apocalipse, né? Leva aquele susto, dan, 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 né? É apenas Apocalipse, quer dizer revelações. Revelações apocalípticas, ou seja, fala de escatologia, né? É o que ainda vai acontecer. Na verdade, muitas coisas nós já estamos vendo que está acontecendo, não é mesmo? Para finalizar, eu vou deixar aqui, finalizar com um versículo para nós. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é apta para mostrar para mim e para você, no caso, para nós, para o leitor, quais são as intenções do nosso coração. Ela nos faz, a palavra de Deus nos faz nos conhecer a nós mesmos. A palavra de Deus, a Bíblia, nos leva a conhecer a Deus e também conhecer a nós. Isso é muito bom, não é mesmo? Porque isso muda a nossa vida, isso muda a nossa existência. Eu falo porque eu sou prova viva disto. Eu praticamente não vou aqui dar um testemunho de vida, mas apenas vou deixar claro uma coisa. Com o conhecimento da Bíblia, eu simplesmente fui virada do avesso. E eu espero que, em nome de Jesus também, todas as coisas da sua vida sejam colocadas no lugar através do conhecimento da palavra de Deus. Bom, esta foi o nosso módulo 2, Introdução à Bíblia. Se você tiver perguntas, basta simplesmente mandar para mim um e-mail, né? Através do e-mail rose2968, são numerais, tá? Tá aqui, ó. Vou pôr aqui para você, tá bom? rose2968 @rosimaregomes.net.br. Manda lá, manda para mim a sua mensagem, o seu comentário, a sua pergunta. Terei o maior prazer em lhe responder. O que não pode é ficar com dúvidas. Bom, até o próximo módulo, o Senhor nos permitindo. Eu te aguardo lá, tá bom? Tchau, um beijo.